O Iluminuras de hoje é temático. Nosso assunto é cinema, do brasileiro ao japonês e das produções clássicas aos filmes mais atuais. Tem um paralelo entre cinema e direito brasileiro e tem também uma longa pesquisa sobre os filmes, a história e os diretores japoneses. Para isso, eu converso com Carmela Gruni e também com João Lanaribo. Professor de cinema da Universidade de Brasília, o João tem 2 livros lançados. O mais recente é Cinema Japonês, Filmes, Histórias, Diretores. Tudo bem, João? Tudo bem. Bem-vindo ao Iluminuras. Muito obrigado pelo convite. Bom, antes de falar sobre o livro, que está aqui com a gente, eu queria saber o que te levou a pesquisar o cinema japonês e publicar um livro sobre o assunto. Curioso, né? Bom, o cinema japonês é uma antiga paixão, para dizer isso, né? Eu acho que a gente conversando percebe que quem é cinéfilo, quem gosta de cinema, o cinema japonês ocupa um lugar especial, né? Eu acho que é uma cinematografia muito forte e tudo mais. Eu tinha esse desejo, acabei morando no Japão por alguns anos, 3 anos. Por outro lado, também eu dou aula de História de Cinema na UNB, então falava muito de cinema japonês e tudo mais. Aí eu, num certo momento, resolvi coligir tudo isso, sabe, fazer um livro que fosse uma espécie de introdução para as novas audiências dessa cinematografia, né? A gente está na área da internet, é tão fácil acesso à informação, aos próprios filmes, então acho que era o momento de lançar esse estudo. Eu tenho uma outra curiosidade que é em relação à pesquisa. Quem vê aqui o livro prontinho, bonito, assim, desse jeito, não sabe como é que foi uma pesquisa antes. Como é que foi a sua? Eu devo ter visto uns 800 filmes, nem sei dizer quantos, né? Mas muitos mesmo. Muito filme, li muita coisa, né? Enfim, convivi com pessoas lá no Japão, enfim, é uma longa, digamos assim, absorção, né, de informações, né? Que de repente você começa a fazer um processo de síntese, né? E sintetizando, você vai escolhendo os caminhos e de repente produz esse resultado. É resultado de uma longa pesquisa, né? De repente está aqui, né? Tá aí. Cinema japonês, filmes, histórias, diretores. É um guia? É um guia, mas é um guia não apenas de filmes, como são os guias, digamos assim, mais tradicionais. Eu tenho a pretensão aí que eu acho que é de ser uma espécie assim, de espelho da história japonesa, né? O cinema é uma espécie de espelho dessa história tumultuada que o Japão teve no século XX, né? O Japão foi um país que protagonizou, né, uma guerra mundial, né? O Japão foi o único país do mundo onde caíram, as pessoas jogaram bombas atômicas, né? Nagasaki, Hiroshima, né? É um país muito sofrido, mas que também aprontou muito, digamos assim, né, para usar a linguagem coloquial. Então, o cinema, digamos assim, ele espelha todas essas turbulências, né, e sempre com um sentido assim, de reconstrução muito forte, né? Foram várias transformações, né, ao longo da história japonesa, principalmente no século passado, e o cinema conta essas transformações, não é isso, professor? Isso. Como? Antes de acontecer a guerra, o Japão tinha uma ênfase muito grande nos valores tradicionais, valores feudais, entre aspas. Então, filmes de época, que eles chamam de jigaideki, filmes de samurais, coisa assim, era muito estimulado pelo governo, extremamente estimulado. Aí acabou a guerra, porque era uma maneira de cultuar o passado. Acabou a guerra, os americanos ocuparam o Japão por 7 anos, de 45 a 52, e a primeira coisa que os americanos fizeram foi proibir filmes históricos e estimular novos hábitos. Então, por exemplo, o primeiro beijo na boca no cinema japonês, o beijo na boca, que é um dispositivo da narrativa, vamos colocar dessa forma, né? Dispositivo da narrativa clássica. O primeiro beijo na boca no cinema japonês foi só em 1946, por imposição dos americanos. Então, os americanos enxergaram no cinema uma maneira de apressar essa mudança cultural no Japão. Os japoneses passaram por isso, né? Houve uma Constituição em 47, né? Muita coisa mudou, as mulheres passaram a ter votos, direito de greve, mas o cinema, digamos, absorveu essas mudanças, incorporou na tradição e depois, nos anos 50, o cinema explodiu e ficou um cinema realmente excepcional, um dos melhores do mundo, né? Um grande cinema clássico japonês. Agora, foi uma evolução nesse período, pós-guerra, ou houve um choque, uma mudança radical? Olha, em alguns casos a gente pode identificar assim, uma ruptura mesmo, uma ruptura, choque. Mas uma característica da cultura japonesa, por mais exótica que a cultura japonesa possa parecer para nós, ocidentais, é que a cultura japonesa é muito plástica, ela absorve com muita facilidade as coisas são absorvidas. Então, houve choques, realmente, houve uma grande transição, né? O país foi derrotado, bomba atômica, bombardeios terríveis, assim, né? Tóquio foi super bombardeada, que nem, enfim, na Europa.
Então, de repente, o cinema, vira um agente dessa penosa reconstrução, vamos colocar dessa forma, né? Então, é uma evolução, mas é uma evolução em cima de rupturas profundas, né? E hoje, atualmente, o que a gente tem no cinema japonês? O que você destaca? O Japão tornou-se um país extremamente desenvolvido, né? Um país muito rico, um país industrializado. Então, o cinema perdeu, digamos assim, talvez um pouco dessa força que tinha em função desses dramas, mas continua muito forte. Eu destaco, por exemplo, um grande diretor, que é o Kiyoshi Kurosawa, que tem o mesmo nome daquele outro, Akira Kurosawa, né? Kiyoshi Kurosawa, que é muito importante. Há uma moça também, enfim, há vários diretores interessantes que chegam no mercado internacional, mas sem aquela força do Naomi Kawase, a diretora, mas sem aquela força dos anos 50. Os anos 50 foi um grande momento, é um grande momento do cinema japonês. Hoje, eu acho que tem, nesse mercado que a gente vê aí, né, que é muito concentrado no produto americano, né, fica muito difícil, cada vez mais difícil, já era, sempre foi, mas agora acho que extremamente difícil chegar no circuito das salas cinematográficas. Mas, por outro lado, tem um lado, enfim, de um aspecto positivo, é que com a internet, com acesso a informações, com acesso à cinematografia, com acesso, enfim, a todo esse material cultural, nós temos, por outro lado, uma grande facilidade de encontrar cinematografia japonesa. Por exemplo, filmes antigos japoneses, você encontra no YouTube. Filmes assim que já estão em domínio público, você encontra no YouTube tranquilamente, você pode assistir, enfim. Até falando sobre isso, o que você recomenda, professor? Quem não tem muita facilidade, não tem familiaridade, nunca viu, ouviu muito pouco, por onde começa, por onde caminha aí? Olha, eu acho que a gente não é para não, digamos assim, não fugir muito, digamos assim, do que é bem sucedido. Eu começaria pelo grande Akira Kurosawa, né? Aliás, no Japão a gente fala o sobrenome antes do nome, então seria Kurosawa Akira, né? O Kurosawa realmente é um grande nome, Os Sete Samurais é um filme eterno, né? Rashomon, são filmes extraordinários que são, digamos assim, que são obrigatórios para qualquer cinéfilo. Mas eu recomendaria também o Mizoguchi, que é um sujeito extraordinário, que morreu em 56, quer dizer, veja, em 56, mas é atualíssimo, diretor. Contos da Lua Vaga é um filme maravilhoso, imperdível. E recomendaria também o Ozu que não é, digamos, um cineasta de samurais, desse tipo de coisa, é só de dramas de classe média, melodramas, né, no Japão, mas que digamos, tornou-se um ícone. São uns filmes, assim, absolutamente únicos na história do cinema, e é um sujeito também que morreu cedo, morreu com 60 anos, no dia do próprio aniversário, em 62, mas deixou uma obra que é cultuadíssima na Europa, nos Estados Unidos, enfim. Existem inúmeros livros sobre eles, escritos, enfim. Esses três, digamos, são os grandes que eu acho que seria bom para qualquer iniciante nessa cultura audiovisual. O que na cultura, na população japonesa, né, nos costumes, torna o cinema tão importante? Você falava aqui no comecinho da nossa entrevista que o cinema japonês é uma das forças no mundo. É coisa da população, do país, da cultura? De onde vem isso? Eu acho que você tocou num ponto bastante importante. Tem um aspecto imagético na cultura japonesa, né? A gente sabe que a escrita japonesa, que é uma herança da escrita chinesa, né? Essa escrita em forma de ideogramas, ela em si já é uma escrita imagética, são representações, né? Um homenzinho, enfim. Então tem digamos, enquanto nós, ao lermos um texto, a gente lê um símbolo que é uma abstração de um recurso acústico, né? Ou seja, não tem relação do que... No Japão, não, as pessoas leem esse símbolo, isso aí remete a uma imagem, especificamente, né? E também a um sentido. Então, o sentido, a produção de sentido, já é uma produção de sentido imagética e não abstrata, como é no nosso caso. Então, eu acho que isso, de alguma forma, isso está presente, está inerente na cultura, então a facilidade de transitar pelas imagens, para os japoneses, também para os chineses também, né? Para quem tem esse tipo de linguagem, né? É muito grande. O Japão é uma espécie de fábrica de imagens. Tem um autor americano muito interessante, para quem quer pegar uma bibliografia, chama-se Donald Rich. É um sujeito americano que foi para lá em 47, morou. E ele foi o grande lançador do cinema japonês no Ocidente. E ele tem um dos livros dele, chama-se The Image Factory, a fábrica de imagens. O Japão é uma fábrica de imagens. O cinema é um dos vetores, mas tem a animação, tem os mangás, tem a tradição pictórica, é uma profusão de imagem, enfim.
E mescla, pelo que você fala, muito bem, né? Essa parte tradicional com essa parte moderna. A gente falava lá do feudalismo, do sistema feudal, de um cinema tradicional, você acabou chegando aí no anime, nos mangás. Isso, essa mistura ainda existe hoje do cinema antigo com o atual? Eu acho que se algum país faz isso com sucesso é o Japão. O mangá, por exemplo, mangá vem lá daquelas gravuras do século XV, século XVI, que foram atualizadas e recicladas no mangá. Enfim, essa tradição está o tempo todo. No próprio cinema, por exemplo, a maneira como ele absorve, não só, por exemplo, você tem um enquadramento, uma composição. Esse enquadramento aqui que nós estamos olhando ali, aqui da câmera, esse enquadramento aqui corresponde a uma concepção de imagem que a diretora traz para a televisão, que você... Então, esse enquadramento já é em si, digamos, uma força cultural. E os japoneses têm essa noção de enquadramento, de composição da imagem meio deglutida, meio inerente, né? Porque eles vivem isso. Quer dizer, a linguagem se produz a partir de composição da imagem. Você pode ter certeza que você, vendo filmes japoneses, pode ser filmes de época, anime, você vai ver sempre bons enquadramentos com composição rica, enriquecedores. Para terminar, professor, cinema japonês, filmes, histórias, diretores, onde que as pessoas acham aqui o livro? O mais fácil é via internet. É uma editora pequena de São Paulo, mas uma editora muito corajosa, teve uma grande coragem em publicar esse livro, publica muito livro de cultura, mas enfim, como a gente tem essa facilidade na internet, então não é difícil. Pela internet é muito fácil de achar. Você dá 2 cliques e consegue. E tá no livro. E está no livro. Ok. João, é isso. Muito obrigado pela presença aqui no Iluminuras, né? A gente conheceu bem aqui um pouquinho, né, do cinema japonês, mas quem quiser se aprofundar um pouco, tá aqui então a sugestão. Muito obrigado. E o livro seja um guia para cinematografia, né? Para novas buscas. Para as novas buscas. É isso aí. Obrigado. Obrigado a você. Bom, esse foi só o primeiro trecho aqui do Iluminuras. Depois do intervalo a gente fala mais sobre literatura, direito e cinema, dessa vez com a advogada Carmela Gruni. O intervalo é curtinho, não sai daí. O Iluminuras já está de volta. Eu converso agora, neste segundo bloco, com a advogada Carmela Gruni. Aqui comigo, tudo bem, Carmela? Tudo muito bem. bem-vinda. Obrigada pelo convite. Para mim é uma honra. Imagina. Bom, eu quero começar perguntando o seguinte. Você uniu direito e cinema, mas por que é, no mínimo, diferente nessa união? Na verdade, ela é necessária a gente abordar essa discussão porque, às vezes, a gente pode ser sensibilizado por temas que são discutidos no cinema e também questionar se aqueles temas que são trazidos no cinema são pertinentes, né? Ou se eles estão trazendo só um lado da moeda. Então, essa discussão é importante porque o cinema também faz parte da identidade democrática brasileira. Então, se a gente consegue se enxergar na película, é mais fácil a gente se apropriar daquele saber e colocar no nosso cotidiano em prática, né? Dá um exemplo para a gente, Carmela, dessa união, então, direito e cinema. Bom, direito e cinema tem várias nuances. Eu posso falar primeiro aqui, pode ver só um lado. Então, o filme Cidade de Deus, se a gente for fazer uma análise do filme, a gente vai verificar que existe uma discussão do tráfico de drogas, da violência, estigmatização da comunidade, né, em cima dessa discussão de quem vai ficar no lugar do outro e tal, e um enredo ali que a gente pode ficar mais focado nesse aspecto, mas também a gente não aborda no filme quais são esses outros elementos que geram desigualdade, porque mesmo que um vá morrer, o outro vai viver, o outro vai ficar com o poder, vai haver outras situações que estão por trás, que é o Estado, não de uma maneira punitiva, mas que deveria estar intervindo com políticas públicas naquela comunidade que tem uma fragilização dessas políticas. Então, nesse aspecto, poderia ser abordado nesse sentido, que mostra um lado de um problema, mas não um problema que é a carência de políticas estatais. Outro filme que já é um documentário, que é o Em Defesa das Famílias, ele mostra, por exemplo,
como uma família luta para ter o reconhecimento, o direito de se estabelecer enquanto família, não pelos laços biológicos, mas pelos laços que as unem, que é o afeto. Então, houve uma grande mudança, né, desde o Código Civil, a Constituição, mostrando que houve esse acompanhamento também e que a dinâmica das famílias hoje é diferente de antigamente e que as leis elas também vão ter que acompanhar essa dinâmica porque a sociedade vai modificando ao longo do tempo. Então, o livro ele traz também esse artigo do documentário que aborda a importância de se mostrar esses novos conceitos de família. E um artigo meu que eu fiz, que eu não quero deixar de falar, fala da experiência e a importância da recepção fílmica, que são essas mostras de cinema em que há a discussão depois do filme sobre as impressões de cada um. Então, tem professores que a gente, inclusive nos argumentos do artigo que eu falo, cinema, a catarse do direito, sensibilização dos sentidos de sentir, justamente porque a partir desses encontros a gente pode oportunizar com que haja uma discussão e haja uma análise crítica e impressões compartilhadas, que daí o filme se torna, digamos assim, com o sentido, né? Quando a gente consegue compartilhar esses sentidos que estão dentro do filme. E a gente apresenta os relatos dos detentos, que eu fiz uma exibição da 10ª Mostra de Cinema e Direitos Humanos, que veio a nível internacional e a gente conseguiu fazer na cadeia pública de Porto Alegre. Você é advogada, né? Tem interesse pelo direito. Sim. Agora, como é que surgiu esse interesse pelos filmes, pelo cinema, a ponto de fazer um livro? O interesse ele surgiu da união de ser um instrumento já que leva de uma maneira em massa conhecimento, informação, traz uma moda também, pode trazer até tendências de tecnologia, enfim, pela ficção científica, mas nesse sentido e também por um convite. Como a editora sabe que eu gosto de trabalhar cultura popular e direito, eu procurei, então, unir esses interesses. Eles queriam um livro na área de direito no cinema brasileiro, um livro sobre o cinema brasileiro, e daí eu vim com essa proposta, não com o objetivo de esgotar a temática ou fazer uma análise histórica dos principais filmes, porque seria muita pretensão, mas a grande contribuição do livro é justamente mostrar como é que o direito caminha dentro do filme, não de uma maneira judicializante, que a gente vai olhar ele num caso de tribunais, assim, mas de uma maneira cotidiana. No dia a dia mesmo, nas né? relações sociais. E são artigos de pessoas variadas convidadas por você, não é isso? Sim, sim. Professores que trabalham, gostam dessa temática, Marcelo Semer, Sinara Araújo, enfim, vários autores, com o prefácio do professor José Geraldo de Souza Júnior, a apresentação do Paulo Ferreira da Cunha, que é um professor português, e eu encerro a obra, né, na organização com a entrevista do cineasta Beto Rodrigues. Ele foi uma contribuição bastante assim, importante, significativa, porque ele fala, por exemplo, qual é a importância da digitalização do cinema nacional, qual é a vertente do cinema que é menos explorada, se o direito é um instrumento de transformação social, se ele reflete a sociedade. Então, foram tudo perguntas que eu procurei fazer para ele e que ele, como cineasta e historiador, trouxe com grande riqueza respostas para que o leitor tenha uma apropriação bem importante do papel do cinema na história. Você falava um pouquinho antes sobre cultura popular, você fala também bastante, que eu sei, sobre popularização do direito, e os seus 2 outros livros têm essa cara. Tem. Um deles é Participação Cidadã na Gestão Pública e o segundo é Samba no Pé e Direito na Cabeça. O que você traz aqui? Qual que é a sua ideia, Carmela? A ideia é mostrar como o samba desencadeia a participação espontânea na democracia. Então, a partir da experiência social da Escola de Samba Estação 1ª de Mangueira, eu fiz uma análise dos 10 anos dos projetos sociais que a escola implementou, com uma análise investigativa de materiais, além de entrevistas, dos programas, né, do que compõe o programa social da Escola de Samba, demonstrando a partir até do Estatuto Social da Escola como é que ocorre a participação da sociedade, daquela comunidade, nos problemas sociais e como elas resolvem esses problemas a partir também de uma gestão compartida que é daí o Estado intervindo dentro do que é possível, as empresas e instituições colaborando para o financiamento disso e a população ali protagonista
elevando essa capacidade de expressão da cidadania, né? Não só pelo samba, mas a partir desses projetos sociais, né? Dentro desses 2 livros, assim, o segundo ele surgiu junto, assim, como uma experiência, porque eu gosto já de samba e acredito muito na importância de a gente valorizar a música nacional para debater questões importantes do direito, não só samba, o funk, como elementos de resistência, porque existe uma cultura que atravessa, digamos assim, que é uma linguagem universal. A música também ela é uma linguagem universal, que ela sensibiliza as pessoas, que ela tem a dizer e que a gente tem que saber ver o que está por trás disso. Então, Samba no Pé e o Participação Cidadã trabalham esses 2 elementos, que é o samba como identidade democrática, e nesse segundo livro nós abordamos alguns artigos, como o samba da Maria da Penha, samba da Mais-Valia, enfim, sambas que mostram a identidade também da questão da afrodescendente. Então, são 2 obras que contribuem e que é inédito, assim, né? Uma análise nesse sentido, assim, direito e samba. Agora, para fazer 2 livros como esse, você tem que estar na rua, você tem que ter a participação direta. Você frequentou, então, a escola, eu imagino? Frequentei e ficava no ensaio até altas horas da madrugada para ter a vivência lá. E apesar de morar no Rio Grande do Sul, fiz algumas viagens para o Rio de Janeiro e sempre em contato com a administração da escola, vivenciando os projetos e tendo, assim, a conversa, o diálogo com os empregados, né? Enfim, as pessoas que trabalham lá dentro, para saber se eu estou no caminho certo. Porque não adianta eu fazer um livro só de jornalismo investigativo, de também trazer fontes do jornalismo, se eu não tiver assim participado lá dentro, né? com as pessoas que fazem a coisa acontecer, né? Para terminar, Carmela, a gente falou aqui sobre os seus 3 livros, que tem essa cara, né, de cultura popular, Sim. de participação popular, sempre falando sobre o direito. Quais são seus autores preferidos? Você tem suas listas, seus autores, seus livros? Olha, eu estava fazendo uma leitura, recapitulando quem eu ia citar. Com certeza, Luiz Alberto Vará, que é um professor que morou muitos anos no Brasil. Meu amigo Paulo Ferreira da Cunha, que é um filósofo português muito importante. Acho que o José Geraldo de Souza Júnior também, com o Direito Achado na Rua. O Antônio Carlos Volkmer, pelo pluralismo político. Na área do constitucional, Ingo Sarlet, que tem uma obra super importante para a gente trabalhar o direito constitucional numa época de fragilização dos direitos sociais. Então, a gente precisa trabalhar a nossa Constituição, esses elementos que a gente tem, para mostrar também pela identidade democrática que a gente precisa e a gente tem condições de fazer valer os nossos direitos, que já são frutos de lutas seculares, né? E a gente não pode retroceder o que a gente já conquistou. Ok, Carmela, é isso. Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Obrigada pela oportunidade. Bom, e muito obrigado a você também que nos acompanhou aqui hoje. O Iluminuras fica por aqui, mas para rever este e outros programas, basta acessar tvjustiça.jus.br. Para falar com a gente, mande um e-mail, iluminuras@stf.jus.br. E até o nosso próximo programa. Tchau.